Amigos, seguidores, patriotas, o que vou compartilhar hoje não é apenas mais uma análise política, é uma revelação sobre os fios invisíveis que movem os acontecimentos que parecem desconexos. Nos próximos minutos, você entenderá por que tudo o que estamos testemunhando, da Venezuela ao processo judicial do nosso ex-líder, da movimentação militar norte-americana à debandada de aliados, faz parte de um tabuleiro de xadrez geopolítico cuidadosamente orquestrado. Quando observamos a declaração do Departamento de Estado norte-americano classificando o cartel de Los Soles como organização terrorista, com acusação direta a Nicolás Maduro, muitos veem apenas mais um capítulo na relação conturbada entre Washington e Caracas. Mas e se eu disser que estamos testemunhando a repetição de um roteiro já aplicado em múltiplos países ao longo das últimas 5 décadas? Um padrão que se repete com precisão cirúrgica sempre que interesses estratégicos entram em jogo. O professor de Relações Internacionais da Universidade de Colômbia, um analista com 38 anos de experiência em política externa norte-americana, descreve em seu livro mais recente o que ele chama de protocolo de isolamento progressivo. São 5 fases distintas que precedem intervenções mais assertivas. A primeira fase é a criminalização do liderança. Não estou inventando termos. Esta é a linguagem acadêmica utilizada por especialistas que estudaram casos como o do Panamá com Manuel Noriega, do Iraque com Saddam Hussein, da Líbia com Muammar al-Gaddafi. A designação como organização terrorista representa a terceira fase deste protocolo. A criminalização já ocorreu através de sanções e acusações de violação de direitos humanos. O que vem a seguir, segundo este padrão histórico, é a construção do cenário para a ação militar limitada. E os movimentos não mentem. A Operação Lança do Sul, com o reposicionamento da 4ª Frota Naval, não é exercício retórico. São peças sendo movidas no tabuleiro. Mas por que este padrão importa para nós, brasileiros? Porque a geopolítica moderna opera através do que os estrategistas chamam de efeito dominó controlado. A Venezuela representa muito mais que reservas petrolíferas ou a questão narcótico. É a peça central em um realinhamento hemisférico. Quando um analista de inteligência reformado, com quase 42 anos de serviço em agências, revela, sob condição de anonimato, que os planos de contingência para a Venezuela já foram apresentados ao presidente norte-americano. Estamos falando de probabilidade, não de especulação. O aspecto mais crucial que a grande mídia ignora é o timing. Por que esta escalada acontece agora? A resposta pode estar no realinhamento de alianças globais. Com a expansão da influência chinesa e russa na América do Sul, certos setores em Washington veem a janela de oportunidade firmando-se rapidamente. A Venezuela tornou-se o teste definitivo para a doutrina Monroe do século XXI, e este é exatamente o ponto onde a situação brasileira se entrelaça com o destino venezuelano. Quando nosso ex-presidente, um homem com 43 anos de vida pública imaculada, enfrenta um processo judicial que especialistas constitucionalistas de 3 diferentes universidades europeias classificaram como juridicamente frágil, mas politicamente conveniente, não estamos observando coincidência. Estamos testemunhando a aplicação doméstica de princípios geopolíticos. O paralelo é assustadoramente claro. Assim como nações podem ser isoladas através de narrativas cuidadosamente construídas, líderes políticos domésticos podem ser neutralizados através de processos que seguem roteiros previsíveis. O estudo de um constitucionalista alemão sobre a judicialização da política na América Latina identifica padrões idênticos em pelo menos outros 4 países da região nos últimos 15 anos.
A pergunta que deveria nos manter acordados à noite é: em um mundo onde fronteiras entre política interna e geopolítica se dissolvem, quem será o próximo alvo quando as peças continuarem se movendo? O destino da Venezuela e o destino do nosso projeto político nacional estão mais conectados do que imaginamos. Para compreender plenamente o que está em jogo, precisamos mergulhar na anatomia do que especialistas em direito constitucional chamam de perseguição política pós-moderna, diferente dos expurgos do século XX que envolviam prisões em massa e execuções sumárias. O modelo contemporâneo é sofisticado, burocrático e envolto em linguagem legal. Um estudo realizado por uma equipe internacional de juristas analisou 67 casos de líderes políticos processados após deixarem o cargo em democracias emergentes. Os resultados revelaram padrões impressionantes. 84% dos casos envolviam alegações de crimes contra o Estado. 72% utilizavam testemunhas colaboradoras com benefícios processuais e 68% resultavam em condenações baseadas em interpretações expansivas de tipos penais. Quando o nosso ex-líder enfrenta acusações que poderiam resultar em mais de 25 anos de prisão, estamos observando este roteiro em ação. O mais revelador: em 90% dos casos estudados, os processos coincidiam com períodos eleitorais cruciais ou com a emergência de novas lideranças no cenário político. Isto nos leva ao cerne da questão. A batalha pela sucessão não é apenas sobre pessoas, mas sobre a alma ideológica de um movimento. Quando pesquisas em plataformas digitais alternativas mostram que nosso ex-líder mantém entre 65% e 78% das menções em discussões sobre futuras eleições, compreendemos que estamos diante de um fenômeno raro na política contemporânea: a desconexão entre a vontade da base e as estruturas de poder partidário. Os números revelam uma história que vai além de preferências pessoais. Em grupos de discussão analisados, envolvendo mais de 120 mil participantes ativos, a fidelidade ao projeto original supera em 6 vezes o apoio a qualquer outro nome. Isto não é sobre um homem, menos é sobre ideias, valores e a percepção de que certos princípios não são negociáveis. Entretanto, um fenômeno intrigante emerge, enquanto a base mantém sua lealdade. Setores do establishment político e econômico começam a promover o que podemos chamar de sucessão controlada. O governador de nosso maior estado, um homem com notável habilidade administrativa, mas com conexões profundas ao sistema financeiro, torna-se o cavalo preferido de certos grupos de interesse. Aqui reside a ironia trágica. Aqueles que buscam suceder nosso movimento frequentemente abraçam a mesma linguagem e parte da simbologia, mas rejeitam os fundamentos que tornaram o projeto original tão revolucionário. É a diferença entre mudança cosmética e transformação substantiva. Em recente evento empresarial, este potencial candidato foi recebido com entusiasmo por gestores de fundos de investimento multimercado, analistas de private equity e consultores de fusões e aquisições. Enquanto elogiavam sua racionalidade técnica e moderação, estes mesmos grupos defendiam abertamente políticas que perpetuariam o status quo econômico que nosso movimento original prometeu desafiar. O conflito não é sobre esquerda versus direita no sentido tradicional. É sobre soberania versus dependência, produção versus rentismo, nação versus globalismo desenraizado. Quando um banco central mantém taxas de juros que colocam nosso país como o segundo maior juro real do planeta. Não estamos falando de tecnicismo econômico, mas de escolhas políticas que beneficiam poucos às custas de muitos
os lucros recordes de instituições financeiras, com um banco de investimento reportando crescimento de 44% em seu último trimestre. Coincidem com o estrangulamento da nossa indústria e o sofrimento de milhões de pequenos empresários. Esta não é economia, é geometria de poder. Chegamos ao ponto crucial de nossa análise. O que fazer quando percebemos os padrões? Como construir resistência em uma era de cerco jurídico, midiático e econômico? A história nos oferece lições valiosas. Movimentos que sobreviveram a períodos de perseguição intensa compartilhavam características específicas: descentralização, clareza doutrinária e capacidade de adaptação tática, sem perder identidade estratégica. Um pesquisador do Instituto de Estudos Avançados de Princeton, especializado em movimentos políticos de longevidade, identificou que organizações que duram décadas, superando perseguições e mudanças de ciclo, dominam 3 dimensões: a narrativa, a história que contam sobre si mesmas, a rede, como se organizam, e a nutrição, como mantém o engajamento. Nossa situação atual representa tanto perigo quanto oportunidade. O perigo é a fragmentação, a capitulação ideológica, a substituição de princípios por conveniência. A oportunidade é o refinamento, o fogo que separa ouro de impurezas. Quando testemunhamos figuras antes consideradas aliadas, afastando-se silenciosamente, ou pior, usando a linguagem do movimento enquanto preparam sua decomposição, não devemos surpreender-nos. Isto é pré-requisito para a evolução política. Cada debandada clarifica o campo de batalha e revela lealdades reais. O caso específico de Santa Catarina ilustra perfeitamente este processo. O que superficialmente parece uma disputa local por candidaturas revela-se, na verdade, um microcosmo da guerra maior, pela direção futura de nosso projeto político. Quando lideranças nacionais sugerem acordos que marginalizam a base autêntica do movimento em favor de alianças com velhos políticos, a mensagem é clara: preferem o poder ao princípio. Mas eis a grande revelação que deveria encher-nos de esperança. Enquanto a política tradicional opera através de estruturas verticais e acordos de cúpula, movimentos genuínos vivem através de conexões horizontais e convicções compartilhadas. A pesquisa que citei anteriormente, mostrando a força esmagadora de nosso ex-líder nas discussões de base, não reflete culto à personalidade, mas sim a defesa intransigente de valores que milhões abraçaram como próprios. Isto explica por que certas figuras, apesar de todo o apoio midiático e financeiro, não conseguem penetrar no núcleo duro do movimento. Sua linguagem é técnica, suas alianças são suspeitas, sua lealdade é questionável. E o povo, em sua sabedoria coletiva, percebe a diferença entre autenticidade e cálculo. O caminho adiante exige sabedoria estratégica. Devemos aprender com os erros do passado sem permitir que eles nos paralisem. Devemos construir alianças sem diluir identidade. Devemos participar do jogo político sem tornar na azul que combatemos. A lição final talvez seja esta: em tempos de cerco, a sobrevivência depende da capacidade de distinguir entre tática e princípio. Podemos ajustar métodos, mas jamais devemos negociar fundamentos. Podemos falar diferentes linguagens em diferentes arenas, mas jamais devemos perder nossa voz distintiva. O Brasil que almejamos, soberano, próspero, justo, não será construído por aqueles que veem a política como carreira, mas por aqueles que a entendem como missão. Não emergirá de cálculos eleitorais de curto prazo, mas de convicções profundas, cultivadas ao longo de gerações. Querida comunidade, se esta análise tocou seu coração
e expandiu sua compreensão. Junte-se à nossa família de forma permanente. Clique em inscrever-se, não para seguir um criador de conteúdo, mas para tornar-se parte de uma rede de brasileiros que recusam-se a pensar pela cartilha alheia. Agora, quero fazer um convite especial. Nos comentários, compartilhe não apenas sua opinião sobre o vídeo, mas sua história pessoal com o nosso movimento. Como você descobriu estas ideias? Que momento fez clicar em sua mente? Que lição mais valiosa você carrega desta jornada? As melhores histórias serão compiladas em um e-book especial que distribuiremos gratuitamente para celebrar nossa comunidade. Você não é apenas um espectador, é parte essencial desta história. Que Deus abençoe cada um de vocês, suas famílias e nosso Brasil. Até o próximo vídeo. Sigamos firmes.